Olá, alunos e alunas de filosofia. Uma das mais significativas produções da inteligência humana é a arte. Todas as culturas, todas as sociedades, todas as civilizações produziram artefatos artísticos, fizeram da arte uma forma de comunicação entre os habitantes daquele espaço, utilizaram a arte como forma de abordagem da realidade e reflexão sobre o seu sentido e o seu significado. A arte, junto com a política, com a religião, representa uma extraordinária composição da mente humana para entender ao próprio ser humano e para entender aquilo que o ser humano olha e observa ao seu redor. Além do que, a arte é um momento extraordinário de produção, de beleza e de sentido explicativo da existência humana. A arte é uma forma também de abordagem filosófica da vida. A arte, portanto, é um assunto muito necessário, imprescindível e importante. Faz parte da experiência humana e tem ajudado o ser humano a entender o seu papel na vida, o seu papel no universo, o seu papel no mundo. A arte tem sido uma força crítica de análise da realidade, tem sido uma das formas de sustentar um sentido de existência para indivíduos e para povos. Qualquer que seja o ângulo de observação da importância da arte, devemos valorizar essa expressão de inteligência, essa expressão de capacidade intelectual, que nós definimos como arte, pela importância, pelo valor e pela potência que ela tem no espaço social para tornar esse espaço social mais aprazível e tornar esse espaço social mais compreensível. Então vamos examinar algumas coisas relativas à arte dentro da filosofia. O campo de conhecimento da filosofia para interpretar a arte se define como estética, uma palavra que vem do grego aesthetique, significando percepção, aquele que percebe, aquele que gera uma intuição de entendimento da realidade a partir dos sentimentos, a partir dessa observação mais empírica dos dados do mundo real. O filósofo alemão Kant propunha a ideia de que a estética seria uma ciência que trata das condições da percepção pelos sentidos. De fato, a arte é uma questão de observação através dos sentidos. A audição, quando ouvimos os sons musicais, o olhar, a visão, quando observamos a beleza de um quadro que retratou a natureza, uma pintura que retrata a natureza, quando tocamos em uma escultura. Qualquer que seja a nossa ação em relação a um produto definido como arte, os sentidos nos dão uma percepção real, uma percepção autêntica e legítima do significado, da beleza, da expressão daquela manifestação artística. Se atribui a Alexander Baumgarten, um filósofo e educador alemão, a definição da estética como a teoria do belo e de suas manifestações através da arte. A arte como expressão por excelência da beleza. Então essa ideia da arte, da estética, que é o estudo da arte, tendo como ideal a percepção do belo através da manifestação dos produtos artísticos, seja música, seja escultura, seja a pintura, no pensamento de Baumgarten que nós vemos isso de forma mais claramente definida. Os princípios estéticos, na verdade, se associam a uma obra de arte. Para se falar de estética, é preciso pensar na obra de arte. É ela que revela aquilo que nós vamos definir como os princípios estéticos. E essa obra de arte, por sua vez, é concebida em contextos históricos. Então, um ponto já inaugural aqui e de fundamental importância é entender que a arte é a produção
de um processo histórico, ela nasce de uma dinâmica histórica. Ela tem a ver com as civilizações, os povos, vivenciando uma realidade histórica com as suas implicações políticas, sociais, culturais, relacionamentos que ali são estabelecidos entre os grupos sociais, processo educacional ali desenvolvido. Toda a dinâmica da vida, de alguma maneira, interfere na arte, assim como a arte interfere em toda a dinâmica da vida. Então há aí um processo dialético entre arte e história e cultura geral que não pode ser ignorado. O artista, ele é alguém que faz parte de um mundo social, que vivencia um tempo histórico, que está inserido em uma dinâmica civilizatória. Ao mesmo tempo, ele é esse agente com a competência, com a capacidade, com a sensibilidade, com a vocação para a produção de objetos e de manifestações que são definidas como arte e que vão encantar pessoas pela sua beleza ou vão tocar as emoções daqueles que participam da produção dessa arte ou vivenciam o contato com ela. Então, os princípios estéticos se associam a uma obra de arte, por exemplo, a pintura e a música. Ali estão uma obra de arte ou obras de arte, e vamos observar os princípios estéticos inerentes a elas, e esta, por sua vez, a obra de arte, ela é concebida em contextos históricos. Esse ponto precisa ficar bem assinalado. Podemos falar de juízo de fato. O que seria um juízo de fato? O que são as coisas? Quando observamos as coisas, a realidade das coisas e falamos sobre elas, está aí um juízo de fato. Aquilo existe e aquilo está sendo configurado dentro de parâmetros explicativos. Podemos falar também de juízo de valor. O juízo de valor é aquele que julga se algo é bom, se é aceitável, se é agradável, se é belo ou se não é. Esse juízo de valor pode estar dentro de uma dinâmica moral ou dentro de uma dinâmica estética. O juízo de valor, quando é um juízo moral, ele está discutindo o que é certo e o que é errado, o que é devido, o que é indevido, o que é adequado, o que é inadequado. Quando ele está dentro de uma dinâmica de busca da beleza, de avaliação da beleza de um produto artístico, é um juízo estético, onde será examinado a possibilidade de percepção ali naquele objeto, naquela expressão de arte, de uma dimensão de beleza, ou de ausência dela, ou do grau que essa beleza se expressa. Então o juízo estético é o juízo que está falando da fealdade ou da beleza das coisas. E a beleza, por sua vez, é algo que está objetivamente ligado na realidade, diriam alguns pensadores. O objeto por si mesmo demonstra, ou a produção artística por si mesmo demonstra a beleza dela, ou então podemos pensar essa questão da beleza dos objetos ou das expressões da arte dentro de uma perspectiva mais de subjetividade daquele que olha e daquele que observa. O observador, então, seria o elemento mais capaz, ou seria o único elemento através do qual se pode definir a beleza de alguma coisa, ou a importância de uma determinada manifestação de arte. Essa subjetividade liga o processo de construção do juízo do valor, do juízo estético de uma arte, ao indivíduo que a observa, que a analisa, que a critica. Já dentro de um horizonte mais objetivo, poderíamos imaginar que o próprio objeto seria capaz de determinar o seu grau de beleza, de importância e de relevância enquanto produto artístico. Portanto, são duas interrogações que podem ser feitas de forma muito provocadoras e capazes de levar a muitas discussões e debates. Se a beleza de uma obra de arte é algo que está objetivamente inserido nela, ou se a beleza da obra de arte é alguma coisa que tem a ver com o juízo subjetivo de quem observa, de quem analisa, de quem se relaciona com a dinâmica da arte. São duas questões importantes e interessantes. A arte, portanto, é um elemento fundamental da formação da consciência humana e na organização dos espaços civilizatórios que o ser humano elaborou para a sua vivência ao longo da sua evolução histórica, e ela tem sido alvo da análise da filosofia no campo da estética, tentando observar a dimensão lógica e a dimensão de expressão de beleza que os objetos artísticos têm e qual o significado disso no corpo social. Iremos um pouco mais adiante.